Olá, eu sou Fabrício Queiroz e você está no Queiroz News, o canal rico em conteúdo. E hoje aqui ao meu lado estou com o prazer da companhia do Major Wallace, ele que ingressou agora na carreira política, após se aposentar recentemente, como Major da Polícia Militar. Eu queria que você se apresentasse, Major Wallace, para o nosso telespectador aqui do Queiroz News. É um prazer. Obrigado, Fabrício, por essa oportunidade. E eu me aposentei, como você disse, no final do ano passado. Meu nome é Wallace Ribeiro Vieira, sou major aposentado da Polícia Militar. Eu tenho 50 anos de idade, sou residente em Barra do Riacho, sou nascido e criado em Aracruz. Meu pai foi vereador em Aracruz por 2 mandatos, de 89 a 96. Eu iniciei minha vida produtiva trabalhando com meu pai no comércio, trabalhei 4 a 5 anos com meu pai. E depois eu ingressei na vida pública sendo servidor da Câmara Municipal de Aracruz. Trabalhei na Câmara de Aracruz de 90 a 95, quando eu ingressei na Polícia Militar. Para fazer a academia de Polícia Militar, eu entrei como tenente e me aposentei, então, no final do ano passado, depois de 25 anos de serviço, me aposentei como major da Polícia Militar. Bacana. Então você já tem aí uma veia política aí, através do seu pai, teve uma participação na Câmara, né? Pois é, apesar de eu ter muito envolvimento com política, sempre me envolvi com política, mas eu nunca sonhei estar nesse papel de candidato a prefeito de Aracruz, nunca sonhei em ser prefeito de Aracruz, mas eu recebi um convite para ser prefeito de Aracruz, e quando eu recebi esse convite, ele é muito movido por uma questão de ideal. Eu me vi diante de um dilema, onde eu, por ser militar, o sentimento de dever falou mais alto. E nesse processo eu comecei a trabalhar na minha mente essa possibilidade de ser prefeito de Aracruz. Nessa possibilidade eu busquei uma inspiração não só com base no ideal patriota, mas também com base em valores cristãos. E eu fui me refugiar justamente dentro da Bíblia para saber qual era a vontade de Deus nesse processo, e eu acabei, Fabrício, entendendo que fazia parte dos planos de Deus colocar meu nome à disposição do povo de Aracruz para enfrentar esse desafio. Muito bom, Major Wallace. A gente viu algumas pesquisas recentes aí, e o seu nome apareceu bem, mas a gente vê que você tem que fazer um trabalho para levar ao conhecimento da população seus projetos. Seria esse o seu principal desafio? O que você considera como principal desafio para estar fazendo uma campanha e atingindo o objetivo de ser prefeito da cidade? Eu tenho consciência de que nesse processo democrático eu largo atrás justamente pelo fato de não ser tão conhecido do grande público, apesar de ter sempre morado em Aracruz, mas eu reconheço pelo fato de que eu tive que muitos anos trabalhar fora de Aracruz por conta de compromissos profissionais com a Polícia Militar. E a nossa estratégia é voltada justamente para mitigar esse não conhecimento, e a gente vai mitigar isso muito através da inserção nas redes sociais, no nosso dia a dia, no cotidiano, fazendo corpo a corpo, e a gente conta muito com a contribuição do eleitor, com a contribuição, eu gosto de falar de cooperadores, né? Eu uso um termo bíblico para dizer os cooperadores do bem, que querem o Major Wallace, por entender que o Major Wallace representa realmente o novo em Aracruz, que representa o novo na política de Aracruz, apesar de eu ter uma larga experiência política, mesmo não tendo nunca me candidatado a cargos eletivos. É uma dificuldade que a gente entende, que nós temos, ainda mais sabendo que o nosso partido, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, que é o partido do nosso vice-presidente da República, é um partido que abdicou do fundo partidário, do fundo eleitoral. Isso é muito importante ressaltar isso nesse processo.
porque nós entendemos que esse dinheiro, que no total, no bojo de todo esse dinheiro de 3 bilhões de reais, é um dinheiro que deveria ter sido investido na saúde, na educação, principalmente na saúde, nesse ano de pandemia que nós estamos vivendo, mas infelizmente outros partidos não consensaram dessa forma e nós somos contra a utilização desse recurso público para a campanha eleitoral. Sim. Nós largamos atrás nesse processo, mas isso para a gente nos dignifica, isso para a gente é um fator de relevância e um fator de diferença em relação a todas as demais candidaturas. Essa seria a minha próxima pergunta. O que te difere dos demais candidatos? Esse é um ponto importante que você destacou, mas a gente vê aí, em relação às duas candidaturas, algumas coligações foram feitas e, no caso, você está agindo de forma independente, pode-se dizer? Nós tomamos a decisão de seguir sem fazer coligações partidárias. Não é por arrogância, não é por prepotência nossa. Nós tomamos essa decisão em virtude de um processo de escuta, onde nós vimos que seria inviável governar o município de Aracruz com base no anseio do partidário de muitos partidos. Nós procuramos sim alguns partidos alinhados com o nosso pensamento, que nós achávamos que estariam alinhados com o nosso pensamento por serem partidos de direita, mas nós percebemos que, na verdade, esse objetivo não seria cumprido. Nós procuramos alguns partidos, mas quando eles entenderam que o nosso objetivo seria totalmente republicano, no sentido de não fazer ou não tratar a prefeitura como um balcão de negócio, não tratar a prefeitura como para lotear com cargos e salários, quer seja com partidos políticos, quer seja com candidatos a vereadores, numa pseudo-governabilidade, atrás de uma pseudo-governabilidade, os partidos decidiram que nós não iriam caminhar com a gente. Infelizmente, essa é uma cultura reinante na política brasileira. Nosso presidente Bolsonaro está enfrentando essa dificuldade, é verdade, mas se está dando certo no Brasil, por que não dá certo em Aracruz? E esse é o nosso maior desafio, Fabrício. Livrar a Cruz desse velho modelo de gestão pública baseada no fatiamento, tratando a prefeitura como um bolo a ser fatiado e tratando a prefeitura como um balcão de negócio para atender interesses de partidos ou interesses de candidatos ou de vereadores. Muito bem colocado, Major Wallace, porque a gente vê isso ao longo dos anos na política nacional, né? E se eleito for, quais serão suas prioridades na sua gestão? Essa é uma excelente pergunta, Fabrício. E quando a gente fala de prioridade, a gente está tratando de seres humanos. Tudo é prioridade para o ser humano. O ser humano que sente dor, ele tem a prioridade da dor. O ser humano que precisa, que almeja algo melhor para o seu filho, a prioridade é a educação. O ser humano que passa por um momento de insegurança, a prioridade dele naquele momento é a segurança. Então, tudo acaba sendo uma prioridade. Nós não podemos elencar na gestão pública uma prioridade específica. Nós temos que tratar e trabalhar gestão pública com equidade. A nossa proposta é tratar com equidade porque a gente entende que a agricultura é uma prioridade, educação é prioridade, saúde é prioridade, segurança é prioridade. Falar em segurança, a nossa proposta é criar a Secretaria de Segurança Pública, mesmo dentro de um projeto de reforma administrativa na Prefeitura. Nossa proposta é reduzirmos de 17 secretarias para 14 secretarias, mas tratando todas com prioridade, com equidade, não como tem sido feito ao longo dos anos passados. Aí, se você pegar a distribuição da receita do município, você vai ver, por exemplo, que a agricultura é uma das pastas que menos tem recebido recursos públicos ao longo dos anos, porque e em detrimento de outras pastas. O nosso custeio da máquina pública, por exemplo, ele é muito inchado, a máquina pública é inchada e o custeio da máquina pública acaba sendo um grande problema nessa repartição de receitas do município. Muito bem, Major Wallace. A questão que a gente vê aí ao longo dos anos aí, nessa política de Aracruz, é que grande parte dos recursos é destinado à folha de pagamento, mais de 80%. E eu fiz essa pergunta na gestão passada e ainda até hoje
ela continua sem resposta e, muito pelo contrário, veio diminuir, aumentou e nós não vimos nenhuma solução. Você tem alguma proposta referente a essa questão? Ontem eu participei de uma audiência pública e eu preciso citar isso. E uma das críticas que foram feitas era justamente em relação a numerários envolvendo recursos humanos da prefeitura. Há muita coisa que se diz em relação a isso aí, mas há muitas coisas que são incorretas. Uma delas é essa questão que trata do custeio da máquina pública em relação ao funcionalismo público. Hoje representa, juntando Câmara e Prefeitura Municipal, ele representa um valor de 46% de comprometimento em relação à lei de responsabilidade fiscal. Nós ainda temos margem, mas a grande questão é a produtividade, que nós precisamos trazer para essa discussão não é nem a questão do numerar, mas a questão da produtividade. A gente reclama muito da falta de qualidade do serviço público, a gente reclama da falta de produtividade, e a gente tem que trazer isso para essa discussão, porque nós entendemos que nós precisamos trazer para a gestão pública conceitos de produtividade, inserindo mensuração de resultados. E a mensuração de resultado, ela se dá através de uma qualidade de serviço público de fato. A gente precisa ter mensuração de saúde, mensuração de segurança, mensuração de educação, para dizer para a população onde que nós precisamos avançar, onde nós estamos estagnados, mas a gente só consegue fazer isso através de mensuração, Fabrício. E agir como o setor privado, né? Exatamente, a ideia é essa, trazer para a gestão pública conceitos de gestão privada. Um conceito que eu quero trazer, que é a minha proposta, eu vou trazer isso dentro de uma gerência própria dentro da pasta de segurança pública, é o conceito, tratando a prefeitura com conceitos de compliance, entendeu? A gente precisa trazer isso para introduzir na gestão pública municipal, a gente introduzir conceitos de responsabilização, conceitos de ética, a gente precisa trazer isso para a gestão pública municipal para fazer com que não só o nosso servidor seja mais valorizado e tenha reconhecimento, mas para que dar também transparência, para a gente trazer conceitos realmente de produtividade para o nosso servidor público. Bacana, Major. Major, essa questão muito importante que a gente vê aí em relação ao conjunto aí do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo. A gente percebe que às vezes o Poder Executivo ele não tem um apoio total da Câmara Municipal. Como você pretende agir em relação a essa questão? Outra ótima pergunta, Fabrício, é uma preocupação que nós temos realmente, porque nós entendemos que isso está na cultura da política brasileira e nós precisamos fugir disso. A forma que eu quero encontrar, que eu vou encontrar, é agindo de forma republicana com os vereadores. Não vou tratar os vereadores com diferenciação em relação à oposição e situação. Para mim, nós precisamos sair fora desses conceitos que dividem a gestão pública. O vereador ele tem uma importância fundamental, o vereador tem uma representatividade que tem que ser respeitada. Então, se eu entrar na prefeitura sendo prefeito de Aracruz, eu não posso tratar um vereador de outro partido como situação por questões ideológicas. Não, vou tratar ele da mesma forma, vou tratar de uma forma muito republicana, mas sem fazer troca de favores, sem favorecimentos com cargos e salário para obter vantagens em votações. Isso vai ser feito de forma muito republicana. Eu vou tratar essa questão com muita transparência e desde a campanha, já estou fazendo esse processo. Infelizmente, são candidatos que, quando nós procuramos para conversar, muitos candidatos, Fabrício, é impressionante, eles condicionam o apoio perguntando: Major, o que você tem para me oferecer? A minha fala é a mesma: meu amigo, eu só tenho a minha amizade para te oferecer e o meu comprometimento para trazer para Aracruz, através de muito trabalho, de muita dedicação, fazer o melhor por Aracruz. E eu quero fazer um apelo para você, eleitor. Na hora de você escolher o seu representante na Câmara de Vereadores, leve isso em consideração.
procure candidatos a vereadores que estejam alinhados com o meu pensamento, que estejam alinhados com a nossa proposta. Porque senão vai acontecer a mesma coisa que acontece, Fabrício, no Congresso Nacional com o nosso presidente Jair Bolsonaro, onde o nosso presidente quer fazer o melhor para o Brasil, mas infelizmente senadores e deputados agem de forma contrária por questões ideológicas, por questões meramente de oposicionistas e não deixam o presidente trabalhar. Aracruz não merece isso, Aracruz merece mais. Por isso, na sua escolha para candidatos a vereadores, vote em vereadores que estejam alinhados com o Major Wallace. Porque aqueles vereadores que não estiverem, Fabrício, alinhados com o Major Wallace, você tem que desconfiar. Os nossos candidatos, aqueles candidatos que estão alinhados com o Major Wallace, eles sabem que não podem prometer nada que não lhes pertença. Esse é o nosso compromisso dos vereadores do PRTB, é esse compromisso, e você... Meu pedido, leve isso em consideração. E Fabrício, a minha promessa é tratar isso de forma muito republicana, de forma muito transparente, para que a população saiba de fato o que se passa na administração pública de Aracruz. Muito bem colocado, Major Wallace. Essa aí é uma filosofia que deveria ser implantada em todo o Brasil. A gente quer ver o país crescer, a nossa cidade crescer. Então, esse caminho eu acho que é o mais correto. E para a gente concluir, antes das considerações finais, a gente sabe que Aracruz agora pulou para o 6º lugar em arrecadação, né, no estado do Espírito Santo. Você tem algum projeto na área de economia relevante na sua proposta? Tenho vários projetos e a gente tem que partir das premissas corretas. Você me fez uma pergunta em off e eu vou cometer a indiscrição de trazê-la agora a público. Você me perguntou sobre o meu time de secretariado. Sim. Justamente pensando de forma responsável, eu não posso esperar o resultado da eleição para formar um time de secretariado. Eu já estou formando meu time de secretariado. E dentre eles eu chamei para compor, para assumir a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, porque afinal de contas turismo é atividade econômica. Eu vou tirar turismo da Secretaria para levar para onde ele sempre deveria estar, que é na pasta de Desenvolvimento Econômico, porque turismo é atividade econômica. Sim. E eu convidei para assumir essa função uma pessoa que eu conheço, que já trabalhou comigo, eu sei a capacidade dele, é o doutor Ademilson Mota. Ele é capitão da reserva da Polícia Militar, ele é formado em administração de empresas e ele tem doutorado em economia. Não quer dizer que em Aracruz nós não tínhamos profissionais, sim, nós tínhamos, mas infelizmente nós temos muitos profissionais em Aracruz qualificados, mas quando a gente vai ao mercado, a gente encontra com as dificuldades que muitos não querem assumir a pasta porque entendendo o tamanho do desafio ou porque já estão encaixados no mercado de trabalho e isso é compreensível. E eu tenho buscado dessa forma compor meu time de secretariado para trazer para a Cruz um desenvolvimento como um todo. Para isso eu penso em diversificar a matriz econômica. Tenho que trazer também à tona para essa discussão o fato de eu ter convidado para ser o meu vice-prefeito, o Francisco Selvates. O Francisco Selvates é um produtor rural e eu quero passar uma mensagem muito clara para os nossos produtores rurais. Eu quero ter um outro olhar em relação à agricultura, porque eu entendo que, Fabrício, a agricultura é uma matriz econômica muito importante. A agricultura é uma matriz econômica que mantém, e a pandemia mostrou isso, recentemente, ela mantém aquecido o nosso comércio, entendeu? Sim. Eu sei que eu estou ultrapassando, inclusive em nível nacional, mas nós precisamos pensar no desenvolvimento de Aracruz, não só para que Aracruz seja não apenas a 6ª economia do estado, mas voltar a ser a 5ª como foi antigamente. Né? Há alguns anos atrás, Aracruz era a 5ª economia do estado. Exato. Por isso nós precisamos de diversificação da matriz econômica com um olhar diferente para a agricultura, um olhar muito diferente para a pesca, um olhar diferente para o turismo. Nós precisamos ter infraestrutura de turismo e um olhar diferente para o comércio, um olhar diferente para a indústria. Nós precisamos de diversificação econômica para o município de Aracruz, diversificação da matriz econômica para que a gente possa encaixar e muito além, olhando para Aracruz, não só em 2025,
2025, mas olhando para Aracruz em 2030, 2050. Essa é a nossa proposta, e a nossa visão é realmente fazer com que Aracruz desenvolva com todo o seu potencial, porque Aracruz merece mais, Aracruz merece muito mais. E temos muito potencial para ser um exemplo, não para o Estado, como para o Brasil. Eu acredito nisso, Major. Faça agora as suas considerações finais para o nosso eleitor e telespectador do Queiroz News. Obrigado, Fabrício, mais uma vez por essa oportunidade. Eu quero dizer que eu estou colocando o meu nome para a disputa à Prefeitura de Aracruz, porque eu entendo que eu posso fazer muito por Aracruz. Eu me preparei para Aracruz, para estar na função de prefeito de Aracruz. Eu não sou político, eu não estou pensando na próxima eleição. Esse é o diferencial, o meu diferencial em relação a todos os outros candidatos, porque eu não sou político. A grande questão é que o político profissional, ele não está pensando no povo. O político profissional, ele já está pensando na próxima eleição. Eu não estou pensando em eleição, na próxima eleição. Eu estou pensando no desenvolvimento de Aracruz. Eu não sou político, eu sou militar. Mas eu sou um militar capacitado e eu entendo que aquela cadeira precisa de alguém com disciplina, mas alguém que tenha pulso firme para cortar alguns privilégios e para dizer que o desenvolvimento de Aracruz é muito mais importante do que o favorecimento de alguns grupos específicos. Essa é a minha proposta para o município de Aracruz, é esse o nosso desafio. E eu preciso de você, eleitor, preciso que você entenda que essa é a melhor proposta. Eu não entro nesse desafio com o sentimento de ganhar ou perder. Por isso que nós escolhemos esse slogan de campanha, Aracruz merece mais, não desmerecendo as administrações passadas. Eu não vou ficar criticando, porque todos eles, de uma forma ou de outra, contribuíram para o desenvolvimento de Aracruz. É verdade que uns mais, outros menos, mas nem por isso nós precisamos ou podemos desmerecer o passado. Nós queremos olhar o futuro, porque Aracruz merece muito mais. Muito obrigado, Major Wallace, e que você tenha sucesso aí. Obrigado. É isso aí, meus amigos. Você está no Queiroz News, o canal rico em conteúdo.